E ver que direção também o Senhor tem para nós, né? Qual a direção que o Senhor vai dar nessa reunião. Às vezes a gente tem alguns planos e o Senhor pode mudar alguma coisa, né? Então, vamos na direção que o Senhor nos der. Né? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós te amamos. Amamos o teu nome. Amamos tudo aquilo que o Senhor ama. Amamos a tua obra. Amamos a tua igreja. Nós nos alegramos, Senhor. Nos alegramos com a vida da igreja fluindo. E o teu povo, por meio da graça do Senhor, do teu favor, assentando bem as bases da fé, para que por meio do teu santo e doce Espírito possamos cooperar na edificação da igreja. Pai, há assuntos que nos chamam tanta atenção, são de uma envergadura e de um calibre tão elevados, assuntos tão avançados no espírito, que nós muitas vezes, Deus, levamos diante do Senhor esses assuntos, buscando discernir mais e melhor aquilo que o Senhor está falando por meio da tua palavra, dos teus servos. E muitas vezes levamos tempo para ouvir do Senhor e aprender de fato, para que essas verdades se assentem de fato nos nossos corações. E essa é a tua obra, paciente conosco, aguardando que nós amadureçamos e estejamos no ponto, estejamos aptos para discernir aquilo que o Senhor pontualmente falou e ensinou e agora revelou aos nossos corações. Tudo isto com vistas ao fazer a tua vontade, ao fazer a vontade daquele a quem o Pai enviou para a terra, Cristo, o nosso Senhor, o homem perfeito, o homem todo equilibrado, o homem celestial que cumpriu desde a eternidade passada toda a vontade de Deus. O homem que cumpre até hoje a vontade de Deus e sempre cumprirá. E a tua vontade é encontrar pessoas na terra que correspondam da mesma maneira que o seu filho correspondeu e que agora nós, como mensageiros dessa verdade, possamos também assentar bem nas bases, recuperando verdades espirituais, não nos importando, Deus, em tocar em temas já falados recorrentemente, a fim de que o Senhor nos faça revisitar os assuntos essenciais, básicos e elementares da nossa fé. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda, cada um de nós. Por isso fala conosco nessa tarde, Senhor, com cada um que está ouvindo a tua voz nesse tempo. Por favor, amado Deus. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ama. E agora queremos corresponder a esse amor, sendo fiel no cumprimento da tua vontade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, muito bom estar com vocês. Eu vim orando, meditando. O Ruaco veio trabalhando o tema da cruz e falou, Fábio, compartilha conosco, né, no dia de hoje, o
tema da cruz de Cristo, ou a cruz e Cristo. E eu creio que esse, irmãos, é o tema central da nossa fé. É o tema central da vida da igreja, é o tema central. Eu posso dizer para vocês que a cruz de Cristo é o tema central do universo. A cruz é o tema central do universo. Toda a vida cósmica, ela gira em torno da obra da cruz. Toda a vida, todo o universo, ele orbita ao redor da realidade da obra da cruz. E não seria diferente conosco como igreja. Que aliasse todo o universo, toda a terra, toda a criação, em diferentes etapas, receberão ou provarão do poder da obra da cruz, e até os demônios provaram do poder da obra da cruz. Claro que não para a salvação, mas para sua exposição, vergonha e destruição. Satanás provou da obra da cruz, para sua própria destruição, né? Havia uma promessa da parte de Deus de que aquele que nascesse da mulher pisaria a cabeça da serpente, destruiria a cabeça da serpente. E nós vemos também que a igreja tem essa responsabilidade, né? Mas não se trata, então, irmãos, simplesmente de olhar para a obra da cruz na perspectiva da nossa salvação, simplesmente. É isso também, sem sombra de dúvida. A obra da cruz, ela assenta as bases da nossa fé, e por meio da obra da cruz, assentando as bases da nossa fé, nós temos todo um desenvolvimento espiritual, tendo como base a obra da cruz, para desenvolvermos a nossa espiritualidade, para desenvolvermos a nossa vida de igreja, a nossa comunhão, a disciplina na igreja, a correção, a comunhão na mesa do Senhor, não só a comunhão por participarmos de um mesmo corpo, né? Porque fomos batizados num só Espírito, um só Deus e Pai, uma só fé, um só Cristo e Senhor, né? Um só batismo, né? Por quê? Porque houve um sangue que operou. E às vezes a gente pensa que vir para uma reunião como essa, eu sei que Deus tem trazido muita bagagem espiritual, temas novos, né? Que talvez para alguns de nós, os temas que têm sido tratados no discipulado são temas novos e em alguns aspectos são temas que levam um certo tempo para ir compreendendo, porque são verdades espirituais que precisam ir sendo assentadas no nosso espírito, e de fato a gente espera com que o Espírito Santo, como eu orei agora há pouco, com que o Senhor possa ir nos dando discernimento daquilo que tem sido falado, ensinado, mas essa obra maravilhosa que Deus está fazendo na igreja, ela precisa ser recuperada de tempo em tempo. Então, às vezes a gente tem assuntos elevadíssimos. O Raco apresentou alguns livros, né? Alguns livros aí. Se você pegar esse livro do Hades, eu tenho esse livro. É um assunto, você vai ver, é um assunto novo para nós em termos assim, de abrangência. Quando eu digo abrangência no nosso meio, mas são verdades que irmãos de 150, 200 anos atrás trataram. E vêm tratando, mas são assuntos eternos, irmãos. Não é eterno porque sempre existiram, mas são eternos porque Deus estabeleceu e Deus está assentado na eternidade. Ou seja, o que é eterno é o que vem de cima, é o que está no alto. E às vezes a gente vem, agora quero recuperar o que estava falando, a gente vem para o discipulado com essa expectativa de aprender uma coisa nova. Mas não se trata de aprender uma coisa nova. Isso faz parte também, a gente não despreza de maneira nenhuma. Eu amo aprender coisas novas do Senhor. Mas se trata de tomar os fundamentos da nossa fé e olhar para o fundamento da nossa fé, revisar os fundamentos da nossa fé, e o assunto da cruz de Cristo, da obra da cruz, ou a cruz e Cristo, é o assunto do fundamento da nossa fé. Sem ele, irmãos, nós não podemos avançar. Então eu queria, em primeiro lugar, dar esse pano de fundo, para que a gente possa olhar para a obra da cruz de Cristo, compreendendo como a obra da cruz operou no passado,
como a obra da cruz opera na era presente, e como a obra da cruz já resolvida na era passada, na eternidade passada, na era presente, ela é suficiente para resolver todos os outros assuntos da humanidade e do cosmos. É o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a obra da cruz é a obra do sangue do nosso Senhor. E o sangue é a base, irmãos, o sangue do nosso Senhor é a base onde toda a verdade da igreja está assentada. Portanto, a gente olha para o sangue de Cristo, que é o sangue da obra da cruz, e a gente, olhando para o sangue de Cristo, na obra da cruz, temos então o primeiro aspecto da entrada na nossa fé, porque é pelo sangue de Cristo que nós temos os nossos pecados perdoados, é pelo sangue de Cristo que nós temos o pecado como natureza resolvido nas nossas vidas, e é por meio do sangue de Cristo que nós temos, ao longo da nossa jornada de vida espiritual, a oportunidade de sempre estarmos nos ajustando com Deus. É pelo sangue de Cristo que nós temos sempre a oportunidade de estarmos tendo a nossa vida ajustada diante do Senhor. Então, eu queria lançar um primeiro ponto sobre o sangue de Cristo, que é... Perdão, irmãos, devia uma xícara aqui. Vinculadas à obra da cruz, que é a salvação, a base da nossa fé e salvação pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, que foi conhecido antes da fundação do mundo, ou, como diz Apocalipse, na fundação do mundo. Você tem Bíblia aí que dê para a gente compartilhar, irmão? Eu tenho aqui aberta também, nós podemos ir. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Do verso 18 a 20. Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 18 a 20. Vamos ver o que diz o texto. Aqui diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição ou que por herança receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Eu vou ler na Almeida, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas, aqui está o ponto, mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no tempo dos fins por amor de vós. E o ponto alto aqui é o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O primeiro ponto, irmãos, com respeito à base da nossa fé, é de que a cruz de Cristo, ela operou na eternidade passada. A cruz de Cristo operou na eternidade passada. Fábio, mas qual é a relevância da cruz de Cristo ter operado na eternidade passada, se o nosso Senhor foi crucificado há 2000 anos atrás para resolver o problema do pecado? O detalhe é que quando Deus desenha o homem, quando Deus, no seu eterno propósito, estabelece o desejo do seu coração criar um ser formado à sua imagem e semelhança, com quem ele podia dividir a sua natureza e governo, Deus precisa, nesse ponto, resolver um assunto que não existia na Trindade, que era o assunto da obediência. Esse é o primeiro ponto. Por que não havia o assunto da obediência na Trindade? Eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Pode o nosso Deus
sendo suficiente em si mesmo. Aqui eu quero propor algo, tá? Sendo suficiente em si mesmo. O nosso Deus eterno. E nós não podemos separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o nosso Deus um é. É o nosso Deus, conhecido em 3 pessoas, mas é o nosso Deus. Como podia ser que Deus, ao estabelecer o padrão celestial de humanidade, que não havia na Terra ainda, a quem Deus esperava dividir sua natureza e governo, como podia Deus formar um ser que lhe obedecesse por amor, que é a sua natureza, se o próprio Deus não devia obediência a si mesmo? Porque o acordo daquilo que o Filho pensava na eternidade, Cristo como Filho na eternidade, era o mesmo pensamento do Pai. E o desejo do Espírito, que é aquele Criador, né, o realizador, a energia, o poder de Deus Criador, era simplesmente corresponder com a vontade do Pai e criar. Como pode ser, então, que Deus, ainda que nas 3 pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito, prestasse obediência a si mesmo? Aqui nós temos, então, o primeiro passo. Como o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o Filho não fazendo nada por si mesmo, porque o Pai também não faz nada sem o Filho, o Espírito não faz nada sem o Filho e sem o Pai. O Pai esperando que o ser criado, segundo a imagem do seu Filho, porque as Escrituras dizem lá em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível. Sendo o Filho a imagem do Deus invisível, ele formaria um ser à sua imagem e semelhança, segundo a imagem de quem? A imagem e semelhança do Filho. E esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, para prestar obediência a Deus, precisava que antes alguém da Trindade pudesse estabelecer um critério de obediência. É como se o Filho, já nesse patamar, descendo a esfera de obediência ao Pai, e não foi a obediência, vocês não pensem, irmãos, que a obediência do nosso Senhor Jesus foi uma obediência simplesmente quando ele incorporado, quando Cristo incorporado na vida de Jesus que andou aqui na Terra. A obediência do Filho se manifestou em forma humana na pessoa de Jesus, mas a obediência do Filho aconteceu na eternidade passada, quando Cristo dá um passo adiante e diz: Pai, eu me submeto então ao Senhor e a tudo aquilo que for necessário para que nós formemos esse ser a quem no nosso coração nós desejamos formar a nossa imagem e semelhança, como diz Gênesis 1, 26, 27 e 28. Para que esse ser agora nos ame, assim como nós amamos tudo o que fazemos, e possa prestar, render uma obediência à nossa vontade, a partir do padrão que eu estabeleça. Então, o Filho se humilha diante do Pai na eternidade passada, o Filho se rende à vontade da Trindade. Só que mais do que se render à vontade da Trindade e obedecer, ele se apresenta como um sacrifício. E aí começa então, irmãos, dentro do propósito eterno de Deus, o Pai estabeleceu o critério por meio do Cordeiro que foi sacrificado, para formar agora o seu Filho que foi sacrificado, o sangue dele que foi conhecido com efeito. Por que o texto diz conhecido com efeito antes da fundação do mundo? Aqui em 1 Pedro 1,18. Porque o efeito desse sangue já era um efeito, irmãos, que não seria um aspecto de remissão, porque não havia pecado na formação do homem, mas seria num aspecto de criar no homem, a partir do próprio Deus, esse espírito de obediência. Para que o homem agora começaria a se submeter. Então, o primeiro ponto, com respeito ao sangue de Cristo conhecido na eternidade passada, é para que o Cristo, se submetendo à vontade do Pai, sendo sacrificado como cordeiro, e o seu sangue conhecido com efeito antes da fundação do mundo, era para que aquele ser que fosse formado, a imagem e semelhança de Deus agora, fosse um ser obediente por amor ao Pai, por amor ao Filho e por amor ao Espírito.
E esse é o primeiro ponto, irmãos. Aqui eu creio que nós começamos a entender um pouco melhor o propósito eterno de Deus e o propósito eterno da cruz de Cristo. Porque o sacrifício daquele cordeiro, ainda que a cruz nesse tempo venha, quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado na cruz, venha representar aquele sacrifício eterno, o sacrifício daquele cordeiro tinha um aspecto de cruz também. Assim como nós vamos ver na lei de Moisés, na primeira lei, na antiga lei, o próprio tipo de Cristo, recebendo sobre ele o sangue também, no formato de tabernáculo, perdão, no formato de arca da aliança. Vamos ver esse texto. Se eu não me engano, Êxodo 20. Não é 20, é 20. Vamos lá, me ajuda a achar. Eu não estou pegando a referência agora. Êxodo 25. Não, Êxodo 25, Roaco, por favor. Do 10 em diante, diz assim. Olha o filho agora, e o sacrifício do filho agora, reconhecidos dentro da casa de Deus, que estava sendo constituída. Olha a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, a madeira, tá? Madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás. Ou seja, a madeira fala do aspecto humano do nosso Senhor, tá? O aspecto humano do nosso Senhor, vinculado também ao sangue da cruz, vinculado à cruz, ao madeiro, e o revestimento por dentro e por fora com ouro, representando a divindade do nosso Senhor. Mas um tipo de Cristo no Antigo Pacto e também um tipo de sacrifício do próprio Cristo no Antigo Pacto. O texto diz assim, no verso 11, de ouro puro cobrirás por dentro e por fora, a cobrirás e farás sobre ele uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e porás nos 4 cantos da arca argolas no lado dela e 2 argolas do outro. Farás também varais, madeira de acácia, o cobrirás e meterás varais e argolas nos lados para se levar por meio delas a arca. Verso 15, depois o 16. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, ou seja, vinculados para que seja carregada. Isso é um tipo do sacerdócio da igreja. Cristo já envolvendo a igreja no sacerdócio que viria. E porás na arca o testemunho que eu te darei. O verso 17, também porás um propiciatório de ouro, de 2 côvados e meio, o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade, uma parte, o outro na outra extremidade, uma peça como propiciatório fareis, os 2 querubins em extremidade. O que ele queria com isso? Vamos lá para o 22. Ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo de tudo que te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, irmãos, aqui o propiciatório era a tampa que cobria toda a arca. E é nessa tampa do propiciatório que Deus vinha falar sobre ela, mas era o lugar onde o sangue era aspergido também. Qual é o vínculo com essa palavra, Fábio? O vínculo é que Cristo foi conhecido na eternidade passada como sacrifício do Cordeiro, mas Cristo também foi conhecido na antiga aliança, dentro do tabernáculo, nessa figura da madeira e do ouro, do propiciatório, o sangue aspergido em cima do propiciatório. O sangue, outra vez, diante de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. O primeiro ponto é o sangue conhecido na eternidade passada. Segundo, Colossenses 1, de 17 a 20. Colossenses 1,
de 17 a 20. Agora nós vamos ver o sangue de Cristo, conhecido na presente era. As argolas, vocês lembram que na arca não podiam ser removidas da lateral, porque era por ali que os varões eram introduzidos, né? As varas eram removidas, mas os sacerdotes é quem levavam aquela arca. Marquem isso, porque vocês vão entender logo em seguida. Colossenses 1, de 17 a 20, diz: Ele, quem? Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha a tampa do propiciatório. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Toda a plenitude de quem? Da divindade habitasse nele. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, agora nós temos o sangue do nosso Senhor naquela cruz pontual do Calvário. Por meio dele reconciliasse comigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Portanto, segundo ponto, irmãos, é que o sangue de Cristo, que foi conhecido na eternidade passada, e que Deus esperava formar esse ser, que o amando, o homem, o amando, se submetesse em obediência a ele, porque Deus estabeleceu um padrão de obediência do seu filho, e o sangue foi conhecido nesse padrão de obediência, um aspecto sacrificial. O homem, nós sabemos que se desvinculou de Deus naquela obra, daquele fruto do jardim. Quando Deus diz para ele que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Você sabe o que aconteceu com o homem no dia em que ele comeu daquele fruto? O homem morreu, irmãos. O homem morreu. Ele morre diante de Deus e a partir de então nós não temos mais nenhum privilégio, nenhuma oportunidade. Agora, aquele sangue que foi conhecido desde antes da fundação do mundo, para que o homem pudesse naturalmente, comendo do fruto da árvore da vida, estabelecer obediência não robótica, não autômata, uma obediência desejável, uma obediência inteligente, uma obediência por amor. O homem agora se torna impossibilitado de amar a Deus. Então foi necessário agora, como diz o texto de Colossenses 17, 20, que para que o homem fosse reconciliado com Deus, o seu filho pudesse agora expressar o seu amor e a recuperação do propósito eterno, que é com o mesmo sangue. É o mesmo sangue, é o mesmo cordeiro. E ainda que tenha sido um sacrifício eterno lá atrás, aquele sacrifício eterno, desde o princípio da criação do mundo, ou na criação do mundo, ou como Pedro coloca, desde antes da criação do mundo, esse princípio do sacrifício do sangue do cordeiro, que é a base da nossa salvação, a base da nossa fé, agora começa a operar para fazer com que o homem se reconcilie com Deus. E aqui começa, irmãos, a grande oportunidade, o grande privilégio que eu e você temos diante do Senhor. De termos aquele sangue conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas agora na pessoa do nosso Senhor Jesus, naquele sacrifício e obra da cruz, recuperando para nós todos aqueles aspectos do desejo do coração de Deus, no seu eterno propósito, para que nós pudéssemos desfrutar da vida e natureza de Deus e também do seu governo. Só que nós nos deparamos com alguns problemas como igreja nos dias de hoje. O primeiro problema é que nós ainda, irmãos, não tivemos a obra completa. O sacrifício de Cristo foi completo, para que nós pudéssemos, sendo agora redimidos, ser assentados nas regiões celestiais, receber governo, ter a imagem do Filho recuperada em nós. Mas agora é um processo, irmãos, por meio do sangue de Cristo, que é obra de cruz da mesma maneira, ter agora, então, a imagem do Filho de Deus sendo formada em nós. E é quem forma o Filho em nós. Irmãos, em função da queda, só existe uma forma de nós sermos
conformados à imagem do Filho. É por meio da obra da cruz. Portanto, pontualmente, a obra da cruz, irmãos, nessa presente era, ela que aconteceu há 2000 anos, o nosso Senhor, que tinha intrépida resolução, essa expressão, se eu não me engano, em Lucas aparece, que ele tinha na sua face a intrépida resolução de quem ia para Jerusalém. Por que a intrépida resolução? Porque, irmãos, também com a pessoa do nosso Senhor Jesus, ele ia tendo revelação progressiva da vontade do Pai. Mas quando ele chega no ponto em que a voz do Pai é liberada, esse é meu filho amado, a ele ouvir, a partir desse momento, irmãos, em que Deus desejava formar na pessoa do seu filho o ser humano perfeito por meio de toda a obediência do nosso Senhor, mas também da sua obra sacrificial, morte na cruz, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e glorificação, todos aqueles a quem Deus havia desenhado no seu propósito eterno, para que fossem conformados à imagem do seu Filho, ainda sem pecado no jardim, agora, apesar do pecado, Deus recupera na crucificação do seu Filho toda aquela verdade que o Adão nunca jamais experimentou, nos dando infinitamente mais com o próprio Deus do que ninguém em nenhuma era passada jamais experimentou antes da crucificação do nosso Senhor. Ontem eu estava no discipulado aqui em Maringá, na reunião da nossa igreja local aqui, e eu fiz um comentário no domingo sobre a crucificação do Senhor, e o Senhor estava sozinho na sua crucificação, em termos dos seus companheiros, seus amigos, ele não tinha ninguém com ele, né? Ministrando sobre a vigilância, sobre a oração. E um irmão recuperou esse assunto ontem no discipulado. Fábio, eu fiquei pensando no que você falou. E é como impressionante a desobediência ou a falta de visão dos apóstolos, o irmão falando. Porque você vê, eles tinham o Senhor Jesus com eles, andando com o Senhor Jesus em todo o tempo. Como pode ser que eles ainda não tivessem a revelação de que ele era o Cristo, não tivessem ficado com eles com o Senhor até a morte? Eu disse, em primeiro lugar, para que se cumprissem as Escrituras, porque era necessário que ele fosse contado com os malfeitores na cruz, na sua morte. Mas eu disse assim, irmão, ainda que os apóstolos tenham andado e visto Cristo objetivamente em todo o tempo, até aquela obra gloriosa da cruz acontecer, ninguém tinha o nosso Senhor para o lado de dentro. E ainda que o Senhor tenha sido morto na cruz, o sangue já tinha sido derramado, ainda que o Senhor já houvesse sido sepultado, ressuscitado, glorificado, faltava ainda a ascensão do Senhor, porque o Senhor anda 40 dias com eles. E ainda assim, aquela pessoa que aparecia para eles, que eles pensavam que era um fantasma cruzando parede, né? Era necessário ainda que acontecesse algo além, um passo além, que era a glorificação do Senhor, obra da cruz, irmãos. E na glorificação do Senhor e na ascensão do Senhor, não na glorificação, na ascensão do Senhor, porque o seu corpo já estava glorificado, faltava agora a ascensão do Senhor. Na sua ascensão, ele 10 dias depois de ascendido aos céus, enviasse o seu Espírito na fundação da igreja no dia do Pentecostes. Para que agora o Cristo objetivo, que mesmo que ressurreto e glorificado, mas ainda não ascendido aos céus, eles agora recebessem a Cristo no seu Espírito. E essa, irmãos, é a gloriosa obra do nosso Senhor com a sua igreja. A partir desse dia, pontualmente, começa algo extraordinário a acontecer na Terra. Porque aí começa, então, aquela obra eterna da cruz da eternidade passada a operar de acordo com a maneira com que Deus havia estabelecido para o primeiro homem, para que ao comer do fruto da árvore da vida, a vida de Deus viesse para dentro dele.
Mas agora no Pentecostes, irmãos, eles estavam reunidos no mesmo lugar e Cristo passa para o lado de dentro deles. Cristo passa para o lado de dentro. E a experiência agora subjetiva no seu espírito o habilita, tal qual nenhum outro irmão em nenhuma era jamais pôde experimentar. Tamanha glória no nosso espírito de sermos regenerados. Não só pela fé no Filho de Deus, porque a galeria de Hebreus 11, se você ler Hebreus capítulo 12, os primeiros versículos, você vai entender que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos daqueles que no Antigo Testamento foram salvos por meio da fé. E você vai perceber em Hebreus capítulo 12 que ali ainda há dois exemplos dizendo que nós não nos achegamos ao Monte Sião, onde há tremor, canglor de trombeta, terremoto, há ruído, há barulho. E que Moisés disse, eu estou trêmulo e estou morrendo de medo. O texto diz, nós não nos achegamos a esse terror do Sinai, mas nós nos achegamos a Jerusalém Celestial, ao Sião de Deus. Nos achegamos à igreja dos primogênitos. Nos achegamos a Cristo, a Jesus Cristo. A igreja experimenta, irmãos, aquilo que os irmãos das eras passadas, antes da crucificação pontual do Senhor, não experimentaram na regeneração do seu espírito. Mas creram, e foram salvos pelo que creram. Mas eles creram naquilo que pontualmente eles podiam ver que aconteceria no futuro. O quê? A crucificação do nosso Senhor. E, portanto, agora a gente olha para trás e vê na crucificação do nosso Senhor a nossa oportunidade. E agora começa um novo processo na nossa vida. E o novo processo na nossa vida é que Deus, por meio do sangue do seu Filho, nos reconcilia com Ele. E esse, irmãos, esse é o primeiro estágio em toda a criação de reconciliação com Deus. Volta o texto, por favor, Ruacro, de Colossenses 1, 17 a 20. Olha o que o texto diz. Olha o sacrifício passado. Diz, ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito a paz entre nós e Deus, pelo sangue da cruz, por meio dele, por meio de Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Portanto, a obra do sangue da cruz pontual de 2000 anos atrás é essa obra que reconcilia com Deus todas as coisas. Lembra que eu disse no começo que a obra da cruz é a obra central de todo o universo, todo o cosmos, tudo gira orbitando ao redor da obra da cruz? Por quê? Porque pela obra do sangue da cruz, ele reconciliou consigo todas as coisas. Mas, Fábio, nós vemos que aí tem a era é degradante. A natureza clama, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Satanás ainda governa. Satanás ainda tem lugar na terra. Mas ele já não tem lugar diante de Deus. E ainda que ele esteja guardando como um inimigo que toma uma cidade e guarda aquela cidade até que venham todos os outros exércitos daquele povo para tomar de volta a cidade para si, ele guarda as regiões celestiais, Satanás, impedindo que algumas coisas aconteçam. Mas claro que isso está tudo dentro do controle de Deus. Agora, nessa obra maravilhosa da cruz, a igreja é o primeiro grupo, a primeira companhia de pessoas, os que creem no seu nome, a serem reconciliados com Deus. Ele reconciliou todas as coisas. Só que eternamente isso já aconteceu, espiritualmente isso já aconteceu,
Só que assim como eternamente o sacrifício do Cordeiro já havia sido feito, como diz 1 de Pedro 1, de 18 a 20, como diz Apocalipse 1, de 3 a 8, assim como o sacrifício do Cordeiro já havia sido manifestado nos tempos passados, assim já foi realizada a reconciliação de todas as coisas com Deus. Mas vai chegar o tempo da revelação dessas coisas, o tempo pontual em que essas coisas vão se desdobrar de fato e por direito. Que é o que Pedro diz. Ele diz que o sangue do Cordeiro sem mancha nos resgatou do fútil procedimento legado dos nossos pais, o sangue conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, mas, em função da obra da crucificação de Jesus Cristo, nosso Senhor, o sangue foi conhecido e revelado no tempo presente, ou seja, ele foi conhecido na eternidade passada, mas ele no tempo presente foi revelado para nós. Coloque esse texto, Roaco, de novo, por gentileza. 1 Pedro 1, 19 e 20. Primeiro de Pedro 1. 19 e 20. 20. Pronto. Obrigado. Eu posso ir abrindo aqui, tá, Roaco? Mas aí, se você abre aí, os irmãos podem acompanhar. Mas como precioso sangue, como de cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Quando? Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, ou na era presente, por amor de vós. Porque a manifestação do amor de Deus se deu a conhecer pela obra sacrificial do nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo sangue. Ainda que eternamente ele já tinha acontecido, mas ele foi revelado nesse tempo. Ele foi apontado nesse tempo. Portanto, a igreja, irmãos, que foi reconciliada com Deus, é a primeira companhia, ou a primeira porção da criação que é reconciliada com Deus. Mas agora, qual é o privilégio que nós temos como igreja? Anunciar a obra que o Senhor na cruz realizou conosco. Aí você olha o ministério da reconciliação, que é aquele que anuncia que Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Quem são os responsáveis? Quem são os embaixadores? Agora, irmãos, a régua e a medida da igreja aumenta. Não só no testemunho do ministério da palavra, mas no testemunho do ministério da vida da igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Estou demorando um pouquinho os versículos, porque eu estou tomando nota aqui. Tá. Mas vamos lá. Segundo, é o Ministério da Reconciliação. Segundo Isso. 5. 5. Tá, de 18 e 19. Isso tudo. O mesmo texto linkado a Colossenses 1, 17 e 20, que Deus estava consigo reconciliando todas as coisas. Ponto. A obra pontual da crucificação do nosso Senhor na era presente. Agora, nós que recebemos o ministério da reconciliação de todas as coisas, mas somos os primeiros, a igreja é a cabeça do ministério, sendo Cristo, né, o cabeça da igreja, a igreja se torna, então, a ponteira, a primeira, a primícia de toda a criação a experimentar essa verdade da obra da cruz, a experimentar essa verdade reconciliadora do amor de Deus com toda a criação, com todo o cosmos. Isso que o verso 18 diz assim, 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso, tudo que nós estamos falando, irmãos, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aqui o mundo, a palavra é cosmos. Não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós, o que, irmãos? A palavra da reconciliação. Ou seja, nós, quando recebemos o ministério da reconciliação, quando pelo sangue do sacrifício de Jesus Cristo fomos reconciliados com Deus, quando reconciliados,
o Senhor coloca em nós a palavra da reconciliação. Para quê? Para que agora a palavra da reconciliação seja a palavra do anúncio daquele que primeiro foi reconciliado. Quem? A igreja. É certo que na era vindoura e nas eras vindouras, nós teremos desdobramentos impressionantes dessa obra da cruz. Vocês estão comigo, irmãos? É certo que na era presente, nessa era, até a vinda do nosso Senhor e o estabelecimento do seu tribunal, para a entrada no seu reino, todos nós, como igreja, temos o ministério a palavra da reconciliação, que nos foi introduzida. Essa palavra que nos foi introduzida o ministério da reconciliação, é uma palavra que dá a ideia de uma entrada como uma cirurgia. Nos foi imputada a palavra da reconciliação no nosso espírito. Por quê? Porque tudo, irmãos, tudo que a igreja vive é por causa do sangue e por causa do espírito. Toda essa palavra que nós estamos girando em torno dela, tratando de entender a obra da cruz na era passada, né? Ou no início, lá na fundação do mundo, né? Ou desde antes, ou na fundação do mundo. E também, irmãos, a crucificação do nosso Senhor, o sangue do Senhor Jesus manifestado nessa era, no início dessa era, com o sangue do nosso Senhor se derramando, encerrando a era da antiga aliança, e por meio do seu sangue na obra da cruz, iniciando a nova aliança, nós agora então temos diante do Senhor, por causa do seu Espírito em nós, toda a realidade da obra da crucificação do nosso Senhor lá atrás, no princípio da criação do mundo, mas também na crucificação do nosso Senhor, por meio da obra da crucificação do nosso Senhor, da cruz do nosso Senhor, do sangue do nosso Senhor, nós temos por meio do Espírito Santo toda essa realidade vigente na igreja. É uma verdade tudo isso? É uma verdade. É uma verdade espiritual? É uma verdade espiritual. Todo mundo desfruta? Não. Deus reconciliou o mundo e todas as coisas consigo por meio do sangue da sua cruz? Sim, reconciliou, é o que Colossenses diz. Mas hoje só é realidade para a igreja. Por quê? Porque a igreja é, por enquanto, a única companhia espiritual para Deus. Por isso que tudo da igreja está reunido no Espírito. Toda a realidade da igreja, irmãos, é no Espírito. Por isso, irmãos, por isso. Mais do que fazer qualquer coisa, nós precisamos discernir o que é que o nosso Senhor está fazendo. E ouvir o nosso Senhor no nosso espírito. Porque essa não é uma era para a gente fazer coisa. Quem vai fazer muita coisa na era vindoura é Israel. Quem parte vai ter sacrifício, terão a responsabilidade de pregar. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Nós temos a responsabilidade de comunicar que Cristo, na sua cruz, esteve reconciliando todas as coisas, né, com Deus. Nós temos essa responsabilidade. Mas há uma diferença enorme da responsabilidade dessa verdade ser repartida no Espírito e o fazer coisa. Portanto, irmãos, o ministério da reconciliação é um ministério dado à igreja por meio do Espírito, porque toda a verdade espiritual, toda, ela tem um desdobramento nessa era, que é revelar Cristo através da igreja. Para quem? Para toda a humanidade caída, para toda a criação, para os principados e para as potestades. E por último, aí entro já nessa pegada do Espírito, né? O sangue e o Espírito. O sangue e o Espírito eterno. Porque sem o sangue e sem o Espírito eterno, irmãos, para nós como igreja, é impossível nos movermos em outra dimensão. Usando as palavras do
do Austin Sparks, né? A igreja institucional, aquela com I minúsculo, né, Roaco? Essa faz bastante coisa. Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, ela tem toda a sua realidade no Espírito. Hebreus capítulo 9. E aqui eu já vou descomprimindo, diminuindo a marcha. É o último ponto que eu sinto ter que compartilhar com os irmãos. Do verso 9, perdão, do verso 9 ao 26. Eu vou ler um pouquinho mais aqui, tá, irmãos? Mas vocês tenham paciência comigo. Hebreus capítulo 9, do verso 14 ao 26. Aqui os textos anteriores falam de como era a antiga aliança e todos os sacrifícios de animais para a purificação dos pecados. A morte daquele animal representava o cancelamento de uma vida. Então, havia um cancelamento de uma vida em favor de uma vida que seguia. Só que aquela vida que seguia tinha um problema com o pecado e tinha problema com pecados. E o sangue de Cristo precisava tratar desse assunto. E aqui no verso 14, o autor já entra dizendo assim, ó, mesmo com todos aqueles... Vamos começar do 11, fica melhor para a gente entender. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma eterna redenção. Ou seja, porque toda a criação caiu da sua posição e foi furiosamente afetada, ou drasticamente afetada pelo pecado do homem, agora o sangue de Cristo, que entrou naquele santuário, efetua eterna redenção. Ou seja, esse é o problema eterno resolvido, tanto para o homem como por todo ser criado, toda a criação. Porque se o sangue dos touros e de bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santificava quanto à purificação da carne, ou seja, se a morte daquele animal resolvia a questão do pecado daquele homem diante de Deus, porque ele sempre tinha que ser apresentado, mas o sangue que era colhido, ele limpava os pecados, né? É mais ou menos isso que o texto está dizendo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Agora é um assunto espiritual, por quê? Porque você pega o sacrifício passado de Cristo, lá no princípio da criação do mundo, você pega a crucificação do nosso Senhor, que já aconteceu há 2000 anos atrás, e o Espírito Santo reúne as verdades eternas da cruz, tá? E o Cristo que se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, aqui o sangue de Cristo começa, não limpa o nosso coração não, viu, irmão? O sangue de Cristo não limpa o nosso coração, limpa a nossa consciência, que é o aposento. A consciência é o aposento, é a cama, é o repouso da nossa esfera de conhecimento do bem e do mal. Ok? Então, se nós temos pecados, o sangue de Cristo limpa a nossa consciência. E a gente não carrega mais aquele peso, irmãos, quando a gente confessa um pecado. Verso 15, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia deixado do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Por isso, um novo testamento, um novo pacto, uma nova aliança. Verso 17, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Porque também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Por quê? Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com lã púrpura
Isopo e aspergiu tanto o mesmo livro, como todo o povo, dizendo, olha só, aspergiu a lei sobre o livro da lei, sobre o povo. Este é o sangue do testamento que vos tenho mandado. E semelhantemente aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Agora a gente vai seguir mais forte um pouquinho. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, olha assim, as celestiais, as espirituais, assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esse. Por quê? Porque Deus aceitava lá nos céus aqueles sacrifícios, mas haveria de vir um sacrifício com um sangue muito melhor. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo. Agora vamos pegando, irmãos, o que Deus quer dizer conosco aqui, ó. Nem também, verso 25, para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio, ou seja, não era o seu próprio sangue, não era o seu próprio sacrifício, era o sacrifício de um outro. Esse sacerdote não tinha o poder de, pelo seu sangue, ofertar e purificar nenhum pecado. Verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, olha aí de novo a fundação do mundo. Então, Cristo teria que morrer muitas vezes, mas havia tipos de sacrifício de Cristo que iam sendo testemunhos de Deus para os homens que criam no seu Espírito. Olha o que o texto diz, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ou seja, nessa era que é a última era para se estabelecer a igreja de fato como Deus a desenhou, um povo espiritual para governar com ele e que tivesse a sua natureza e virtude, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha só, para aniquilar o pecado, isso aqui é a natureza. Pelo seu próprio sacrifício, ele aniquilou o pecado. Assim como o sacerdote oferecia aquele animal, primeiro era a morte do animal, uma vida pagando por outra, mas depois era colhido o sangue do animal sacrificado. O pecado de Israel era resolvido por meio da lei, né? O pecado como natureza, como essência. Eu sei que vocês já aprenderam isso com aqui. Foi resolvido pela obra da morte do nosso Senhor. Mas, agora, verso 27. Como os homens estão ordenados, vindo depois disso, aqui. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aí, ó, os pecados agora de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Por que aparecerá segunda vez sem pecado o nosso Senhor? Porque na primeira vinda dele, irmãos, ainda que o nosso Senhor não tenha pecado, ele assumiu um corpo de pecado. A natureza humana, ele se fez pecado por nós. Mas a segunda vinda do Senhor, irmãos, a segunda vez que ele vai se aparecer sem pecado, por quê? Porque ele vai vir em glória. Ele vai vir em glória, irmãos, para todo mundo que espera pela salvação nele. E esses pecados, irmãos, que o texto está dizendo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, é o próprio sangue que limpa, que purifica durante a nossa jornada de erro. Quando nós pecamos, os pecados que cometemos contra um irmão, contra o próprio Deus, esse sangue maravilhoso, irmãos, que opera todos os dias vigorosamente, já desde a eternidade passada, ele opera eficazmente diante de Deus. Esse sangue nunca coagulou, irmãos, nunca. Nem o sangue do nosso Senhor que verteu na cruz ali, irmãos. Aquele sangue diante de Deus está limpo. Ele está sem uma gota aglutinada, sem
absolutamente nenhum aspecto de mudança ao sangue do nosso Senhor. Ele é fresco e vigente diante de Deus para perdoar o pecado do homem, mas também para tirar os pecados. Que na prática da vida da igreja, depois que você tem o pecado como natureza removido e substituído pela vida de Cristo que não peca, agora os pecados que nós cometemos, por causa do sangue do Cordeiro, eles são perdoados. E nós temos a oportunidade, irmãos, no ministério da reconciliação, todas as vezes que nós vamos anunciar o evangelho, pregar a palavra, cooperar com a edificação da igreja, pregar Cristo para um perdido. Se eu e você, porventura, cometemos algum pecado, irmãos, nós tratamos desse assunto com perdão diante de Deus. Porque o sangue de Cristo é vigente diante do Senhor. Obra da sua cruz. E a nossa consciência é limpa desses pecados que nós cometemos, por causa do sangue vigente diante de Deus. E aí, com intrepidez, nós entramos ante o trono da graça, também para adorar a Deus e o servi-lo, mas também, irmãos, enquanto a gente está aqui, nós vamos anunciando as verdades eternas e cooperando com a obra de Deus, porque de Deus somos cooperadores, anunciadores das verdades eternas. O único povo sacerdotal, o único povo sacerdotal nessa era, capaz de anunciar Cristo a todo povo, tribo, língua e nação. Esse é o sangue do nosso Senhor. É o sangue da crucificação do Cordeiro, o sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo, obra da cruz. O sangue do nosso Senhor, pontualmente, na sua crucificação, Colossenses capítulo 1, verso 17 a 20. E o sangue eterno. O sangue e o Espírito eterno dando testemunho desse sacrifício e dessa obra de cruz gloriosa do nosso Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender todas essas verdades e que assim a igreja encontre espaço para avançar e que o nome do Senhor continue a ser engrandecido e glorificado através do ministério da igreja. Paz seja multiplicada na vida de cada irmão e em cada família, em nome de Jesus. Amém.